Vamos orar pelo pastor também. Senhor Deus amado Pai, nós apresentamos ao Senhor o teu servo, pastor Milton, que ele possa, Senhor, trazer com alegria, Senhor, a tua palavra que o Senhor já deixou no coração dele. Amado Deus e amado Pai, deixa que os nossos ouvidos sejam canais livres, que essa palavra possa entrar por eles e fazer morada no nosso coração. Usa o pastor Milton como instrumento da tua vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Meus queridos e queridas irmãs, é um prazer estarmos aqui na casa do Senhor, de podermos celebrar ao Senhor, adorar o Senhor e ouvir a voz do Senhor através da exposição de sua palavra. Não se deixe enganar, toda vez que a Bíblia é exposta com fidelidade, é Deus falando ao seu coração. Então fique atento à palavra do Senhor ao seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus esteja tocando em nossos corações, a começar em mim, porque todos nós, irmãos, precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus e buscar o poder do Espírito Santo de Deus para sermos e fazermos diferença nesse mundo. Porque você não está aqui de férias, nós estamos aqui para cumprir uma missão, e uma missão preciosa. Abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Localizamos? Estamos todos sintonizados, sem ruído? Agora dá uma olhada ao seu redor. Olha para a pessoa mais próxima, a pessoa mais distante de você. Dá uma olhada caprichada. Olha mesmo, olha no fundo dos olhos. Se você não souber o nome do irmão, da irmã, depois no final do culto procura. Qual é o seu nome mesmo, meu querido e minha querida? Deu uma olhada? Meu querido, minha querida, presta atenção nisso. Está vendo essa pessoa que está sentada nesse banco? Ela é a prova viva do amor de Deus. Assim como você, assim como eu, assim como nós. O que representa esse público que está aqui agora na casa do Senhor? Representa o agir de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus agiu no passado, Deus age hoje e Deus continuará agindo, porque Ele nos amou de tal maneira. Verdade ou mentira? Ixi, verdade ou mentira? Você crê nessa revelação? Porque é a palavra de Deus que revela isso, irmãos. Porque Ele te amou de tal maneira que enviou seu único filho. Essa é a causa do Natal, o amor de Deus por você. Essa é a causa da Páscoa, o amor de Deus por você, por mim, por nós. E eu não posso entrar de forma indiferente e não reparar na expressão viva do amor de Deus, que é você, que sou eu, que somos nós. Deus trabalhou, Deus trabalha e Deus continuará trabalhando na humanidade, porque Ele nos ama de tal maneira. E quando nós falamos de junho, mês missionário, esse mês de junho estamos muito falando sobre o nosso papel no mundo. Você tem um papel claro, específico, e não cumprir esse papel é uma afronta a Deus, uma afronta a este amor que é representado em nós, por meio de nós. Porque Ele trabalha, porque Ele nos ama, e Ele continuará trabalhando porque o amor dEle é eterno. E todos nós aqui somos resultado desse trabalho de Deus. Todos nós aqui somos resultado dessa obra de Deus. E nós, por causa desse amor, devemos pregar o evangelho da salvação. Não porque é uma obrigação, não somente porque é uma responsabilidade, não somente porque essa é a nossa missão e papel principal, mas porque Ele nos amou primeiro e em resposta a esse amor,
nós amamos a Ele e compartilhamos a palavra dEle, testemunhamos a palavra dEle. Deveríamos ser movidos tão somente e exclusivamente pelo amor de Deus. Quando falamos de evangelismo, quando falamos de obra missionária, quando falamos de testemunhar a fé. Você se sente assim, amado por Deus, empolgado e agradecido por esse amor? Ou esse amor está pálido no seu coração, na sua mente? Está ofuscado pelo dia a dia, pelas dificuldades, pela sua agenda, pelas suas desejos e vaidades? Você se sente empolgado por estar aqui hoje? Você se sente animado ao olhar e contemplar esses irmãos que foram alvo do amor de Deus? Isso mexe com o seu coração? Se não mexe, deveria mexer, porque isso é a expressão viva do amor de Deus. Nós estamos aqui não é por uma mera coincidência, nós estamos aqui porque Deus agiu em nós por meio de alguém. Amém ou não amém? Deus agiu em nós por meio de alguém. Para restaurar pessoas para uma nova vida, nós deveríamos pregar o Evangelho para que outras pessoas fizessem parte desse público, desse momento, para que outras pessoas fossem alcançadas por esse amor, e que pudesse olhar para o seu rosto, olhar para você e dar um sorriso, e dizer: a paz seja contigo. Tantas pessoas que ainda estão nas trevas, que ainda estão perdidas no mundo, que são chamadas por esse amor, e nosso papel é alcançar essas pessoas, porque um dia alguém nos alcançou. E é por isso que nós estamos assentados aqui hoje, cultuando, celebrando, meditando na palavra do Senhor. Nós deveríamos pregar o Evangelho, porque nós queremos transformar esse mundo. Você quer transformar esse mundo? Você está satisfeito com a sua escola, com o seu trabalho, com o governo, com as pessoas ao seu redor, como as coisas andam no mundo? Só existe um meio de transformar: por meio do Evangelho, por meio de Cristo. Não há outro meio de transformar o mundo. Se nós gostaríamos de ver mudanças significativas na sociedade, a forma é Evangelho de Cristo, transformação pela palavra do Senhor. E o Evangelho é poder de Deus para transformar. E esse é o propósito da igreja: ser sal na terra, luz no mundo. O sal impacta, influencia. A luz altera a realidade, altera perspectivas. E é isso que o Evangelho de Cristo faz: alterar perspectivas, trazer equilíbrio em nossas vidas. Você tem familiares que precisam de Jesus Cristo? Sim ou não? Você tem amigos que precisam de Jesus Cristo? Sim ou não? Você é um instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Nós somos um instrumento de Deus. Nós não falamos de Jesus apenas porque temos que falar. Nós devemos falar porque nós o amamos e somos agradecidos pela salvação que nos alcançou. Ser grato é uma expressão de alegria, não é? Quando nós somos gratos a alguém, nós queremos agradar esse alguém. E não tem presente maior que o presente que nós recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então fale por gratidão, fale com alegria, fale com disposição. E nós vamos meditar em algumas lições a partir desse texto de hoje, que se encontra aqui em Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. E tenha em mente a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, antes de lermos esse texto bíblico, que está lá em Romanos 1,16, e que essa seja a minha e a sua expressão, hoje e sempre. E se não era, que passe a ser. O apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas do mundo, ele diz assim em Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você quer alterar a realidade eterna de uma pessoa? É o evangelho. É esse evangelho que tem poder para alterar a realidade eterna de
de uma pessoa, assim como alterou a nossa. Eu não sabia para onde eu iria, agora eu sei. O Senhor está preparando morada para mim. Eu não sabia qual era o meu propósito nessa vida, agora eu sei, porque o Evangelho de Deus me revelou esse propósito. E de igual forma, nós precisamos crer nesse poder que se encontra à nossa disposição para transformar a vida, para alcançar pessoas, para mudar realidades e mudar o destino eterno dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos, daqueles que estão ao nosso redor, onde quer que nós estejamos. Amém? Com isso em mente, vamos ler esse belíssimo texto. É um registro histórico de fatos ocorridos na expansão do reino de Deus, através de um diácono, o diácono Filipe. Atos 8, versos 26 até o 38. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos pares e a igreja a uma só voz, com boa disposição, os versos ímpares. Vamos iniciar? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Es- 28 é comigo. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Glória a Deus, amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito Santo que vivifique essa palavra no seu coração. Peça ao Espírito Santo que faça algo novo na sua mente nessa noite, para que ninguém saia daqui diferente, da mesma forma que entrou, mas saiamos daqui tocados e dispostos, animados em proclamar esse Evangelho. Faça essa oração, fala ao Senhor: Senhor, eu quero fazer diferença onde quer que eu esteja. Eu quero ser a diferença na vida dos meus familiares, na vida dos meus amigos. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra.
que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, visita cada coração nessa noite, cada irmão ou irmã que acompanha por meio da transmissão. Toca-nos os nossos corações. Senhor, tira do nosso meio toda passividade, toda acomodação. Senhor, tira do nosso meio toda indiferença. Ó Pai, que a beleza, ó Pai, do Teu amor, que a beleza do Teu Evangelho nos comova, nos empolgue e nos faça buscar cada vez mais compartilhar a palavra da salvação, compartilhar o Teu Evangelho, que é poder do Senhor para transformar vidas. Assim como a Tua palavra chegou até mim, chegou até nós, que nós sejamos instrumentos do Senhor a todos aqueles que estão ao nosso redor, que nós saibamos aproveitar as oportunidades para testemunhar a respeito da Tua palavra. Senhor, vivifica a Tua palavra em nossos corações, tira do nosso meio, ó Pai, toda negligência, toda omissão, e faz-nos, ó Pai, perceber quanta diferença nós podemos fazer na vida das pessoas por meio do Teu Evangelho. Nós oramos nessa noite e nos colocamos na Tua presença, clamando a ação do Teu Espírito Santo em nós e através de nós, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu querido e minha querida, quando a gente fala de evangelismo, a minha preocupação não é encher a IPE. O nosso propósito é glorificar a Deus, porque o Pai é glorificado nos filhos. E se tem um filho na lama, o pai se entristece, e tem muito filho na lama ainda. E por isso nós somos chamados à obra missionária, porque tem muito filho na lama, aguardando o chamado do Pai. Nós não podemos nos acomodar. E na introdução eu falei que o amor de Deus o fez trabalhar, o faz trabalhar e o fará trabalhar para alcançar os perdidos. E essa verdade está em ação aqui nesse texto de Atos 8, a partir do verso 26. Observe esse texto, como é que ele inicia essa passagem, qual é o início dessa passagem. Observe aí na sua Bíblia. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe. Depois no verso 29 diz assim: então disse o Espírito a Filipe. Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo. Quem é o agente da ação? Deus. Primeiro o anjo, depois o próprio Espírito Santo. Quem é o agente da ação? É Deus, irmãos. Ele é o maior interessado na obra missionária, no alcance dos perdidos. E eu e você somos tão somente instrumentos, ferramentas nas mãos do Altíssimo. Você quer ser essa ferramenta? Você quer ser usado por Deus para alcançar os perdidos? Essa pergunta é retórica, porque nós não temos opção. Nós somos chamados para isso. Não é questão de querer. Ah, não quero não, pastor. Então tem um problemão aí, porque discípulo é chamado para servir. É uma pergunta retórica. Mas nós devemos ser ferramentas nas mãos de Deus. E cada ferramenta tem o seu papel na obra do Senhor. Nós devemos entender isso. Olha só, é o anjo que se comunica. O anjo não falou a Filipe para falar revelação de sonho, número da loteria, para falar que tinha uma esposa na vida de Filipe. O anjo não apareceu para entregar essas profetadas, como muito crente hoje em dia busca na revelação de anjos. A gente não vê em lugar nenhum anjos se manifestando com essas palhaçadas que o pessoal coloca. Os anjos se manifestam para proclamar a vontade de Deus, e aqui ele chama Filipe para cumprir a vontade de Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. O anjo não deu um planejamento detalhado, não entregou um mapa, não entregou um mapeamento daquilo que ele queria, não fez um checklist, apenas falou: dispõe-te e vai para o sul. E muitas vezes Deus vai nos chamar dessa forma: dispõe-te. Lá, eu te digo mais, na hora que você chegar lá, eu te capacito para servir. E a primeira lição que nós precisamos, irmãos, aprender a partir desse texto, para que você seja uma ferramenta usada por Deus, para que você cumpra o seu propósito na terra, a primeira lição, irmãos, é: esteja disponível. Você está disponível para servir a Deus? Ou a sua agenda está muito cheia?
está muito apertada, você não tem tempo. Dispõe-te, é a palavra do anjo. Depois vem o Espírito Santo, aproxima-te. Deus não se manifesta para revelar os desejos do coração do homem. Deus se manifesta para revelar os desejos do coração dele. E nós, enquanto filhos, precisamos estar disponíveis para cumprir esses desejos, para cumprir essa vontade. Então, a primeira lição: esteja disponível. Nós temos aqui a revelação dessa manifestação de Deus por meio de um anjo, por meio do próprio Espírito Santo, nada mais e nada menos para manifestar a vontade do Senhor. Faça a minha vontade, faça a minha obra. Direcione-se, dirija-se para esse lugar. E para isso, irmãos, nós precisamos estar disponíveis. Será que estamos disponíveis? Estamos tão ocupados, mas tão ocupados, que não temos força, energia e tempo para servir. Qual foi a última vez que você foi na reunião do seu grupo familiar? Ou você nem está em um grupo familiar? Dispõe-te. Qual foi a última vez que você frequentou a reunião de oração 18 horas? Dispõe-te. Nós estamos muito ocupados, por isso Deus não nos usa, porque Ele nos usa é no campo de batalha, não é em casa. Dispõe-te. E lá darei mais detalhes, darei mais instruções, darei capacitação, porque é dando que se recebe. Você quer receber capacitação de Deus? Se entregue à obra, que Ele vai te capacitar, porque Ele é o maior interessado nessa obra. Simples assim. Essa é a matemática do reino. Dando para receber, servindo para ser capacitado. Dispõe-te e vá para o lado do sul. Nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos rever o nosso estilo de vida e nos perguntar: eu de fato estou empolgado com o amor de Deus? Eu de fato estou no centro da vontade do Pai? E o centro da vontade do Pai é alcançar os perdidos. Se você estiver fazendo qualquer coisa que não contribua com isso, pare de fazer e reveja os seus propósitos. Se não está contribuindo, reveja isso, ainda que seja dentro da igreja. Se não está contribuindo para o alcance de pessoas, para a evangelização das pessoas, reveja os seus propósitos. Dispõe-te e vai para o lado do sul. Qual foi a resposta? Me dê aí um endereço preciso. Eu vou de quê? De jegue, de mula, de camelo, de que eu vou? Não, ele simplesmente levantou e foi. Verso 28. Simplesmente levantou e foi. Não questionou, não perguntou, não buscou mais informações. Levantou e foi. É um servo disponível. E nós precisamos nos colocar nessa disponibilidade. Com que você tem ocupado o seu tempo? Com que temos ocupado os nossos dias? Nós precisamos estar disponíveis para cumprir o chamado do Senhor, para responder à direção do Senhor. E assim, correndo, Filipe se aproxima daquela carruagem. É a segunda lição, irmãos. Quando o Espírito de Deus fala para Filipe no verso 29, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Nós precisamos estar dispostos, disponíveis. E nós precisamos nos aproximar das pessoas. Porque a ordem já foi dada: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Seja sal e luz na terra. E essa ordem é para mim e para você. E eu preciso me aproximar do perdido, eu preciso me aproximar das pessoas que não conhecem a Cristo, eu preciso me aproximar das pessoas com a única intenção: cumprir o propósito de Deus na vida delas. Nós nos aproximamos com a intenção de levar salvação, de levar transformação, de levar perdão, por meio da obra de Cristo. Aproxime-se. Qual foi a última vez que você se relacionou com uma pessoa que não é da fé, com o propósito de levar essa palavra de salvação para ela? Aproxime-se. Qual foi a última vez que você fez uma festa de aniversário
com o principal propósito de convidar aquele vizinho que não é cristão, aquele colega que não é cristão, aquela pessoa que está distante dos caminhos do Senhor. Aproxima-te. Quando estamos em festinhas, de quem nós nos aproximamos? Segunda lição, nós precisamos nos aproximar dos eunucos. E tem muitos eunucos, metaforicamente falando por aí. Muitas pessoas que não compreendem a palavra de Deus, muitas pessoas que estão perdidas. Precisamos nos aproximar, não para copiar o estilo de vida, mas para apresentar um novo estilo de vida. Muitas vezes nos aproximamos e nos tornamos iguais ao gentio, ao iníquo, ao pecador. Porque não estamos firmes no propósito de servir ao Senhor. E nós precisamos nos aproximar das carruagens, nós precisamos nos aproximar das pessoas, estar dispostos para servir a Deus. Nos aproximarmos, percebermos as oportunidades. O Espírito Santo apontou a carruagem e disse: aproxima-te. Ele estava disponível, estava ali para isso, se aproximou. Você tem percebido as pessoas ao seu redor? Você tem percebido as mazelas do seu vizinho, do seu familiar, daquela pessoa, colega de trabalho? Você tem entendido a oportunidade que você tem de servir a essa pessoa? De trazer esclarecimento? De trazer uma palavra de sabedoria? De orar por ela? Nós temos nos aproximado o suficiente para entender em que posso servir. Ou você está muito indiferente às pessoas ao seu redor, muito insensível às mazelas do outro. E Filipe se aproxima daquela carruagem e ele percebe uma necessidade. Você tem percebido as necessidades das pessoas ao seu redor? De repente, de um membro da sua família, mas não com o propósito de entregar o suprimento para a necessidade, o propósito de entregar a palavra de salvação por meio daquele suprimento, por meio daquele consolo, por meio daquela investida. Esse é o propósito. Nós precisamos nos aproximar, independente das circunstâncias, perceber as oportunidades, independente das circunstâncias, e aproveitá-las. Você tem aproveitado as oportunidades para compartilhar a sua fé, para testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida? Isso me lembra muito bem, há uns 24 anos atrás, quando eu era uma pessoa difícil, e algumas pessoas falam assim, tem até medo de falar com o Milton. Aí uma irmã aqui da igreja se aproximou, ela se dispôs, ela se aproximou e começou a frequentar a minha casa uma vez por semana. A pessoa tinha sérios problemas de saúde, sérios problemas financeiros e criava os seus filhos sozinha. E uma vez por semana estava lá, me tolerando. Se aproximou. A desculpa era lavar roupa para a esposa que estava com recém-nascidos. Essa era a desculpa boa. Mas o alvo era pregar o evangelho. Ela percebeu uma necessidade e fez uso da necessidade. Assim como Filipe percebe uma necessidade e questiona: entendes o que lê? Você tem feito essa pergunta às pessoas ao seu redor? Entendes o que lê? O que está acontecendo com você? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te auxiliar? Você tem se colocado à disposição? Tem se aproximado? Tem percebido as oportunidades para servir? Esse é o nosso papel na terra, irmãos. Então essa irmã que eu falei, não tinha carro, se deslocava de ônibus, problemas sérios de saúde, deslocava lá de onde o Judas perdeu a bota e vinha de ônibus até a minha casa. Não tinha dinheiro, não tinha saúde, tinha os filhos para criar, mas separou uma vez por semana para estar na minha casa. Sabe o que me cativou? Não foi o evangelho, foi a atitude dela. Porque eu não queria saber de evangelho,
Ainda falava assim, nossa, essa mulher voltou aqui, hein? Mas foi isso que quebrou aquela casca dura. A disposição. Eu olhei para aquela pessoa e falei assim, eu tenho que pelo menos considerar toda essa compaixão, todo esse amor. E quando ela compartilhava a palavra, ela não ficava reclamando das dificuldades, ela louvava a Deus, a gente via na sua palavra a alegria de estar fazendo aquilo. Zelo, gratidão, e é isso que tocou o coração. E é isso que mexeu com o Milton. Até rimou, né? Até virei um poeta. Irmãos, você tem tempo para fazer isso? A sua agenda te permite? Você está disponível a visitar uma pessoa uma vez por semana e levar o evangelho? Se tiver que varrer casa, fazer comida, lavar roupa, ou falar de futebol, entre aspas, mas a ideia é falar de Jesus. Você está disponível para frequentar uma residência durante alguns meses, para levar salvação a essa residência? Sim ou não? É para refletir. Às vezes nós não estamos disponíveis nem para ir num grupo familiar, que é um ambiente muito menos agressivo do que visitar um camarada que não quer saber de crente. Era assim a minha situação antes. Ela ia. E aturava a cara amarrada. Com alegria. E deu no que deu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora você dá um amém aí, né? Glória a Deus. Deu no que deu. Olha só. Que bênção. Não é? Valeu a pena. Você quer ser essa ferramenta nas mãos de Deus? Ou nós queremos continuar indiferentes ao chamado do Pai? Dispõe-te. Aproxima-se. Foi as ordens que o anjo e o Espírito Santo deu a Filipe. E ele foi. Não questionou, não olhou distância, ele estava longe. Não olhou dificuldade, está correndo. Um atleta de Cristo. Está correndo do lado da carruagem. Observou a oportunidade, observou a dificuldade. E o que ele fala? Olha aí, no verso 30. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Essa é a terceira lição para a nossa obra evangelística pessoal. Fale. Disponha-te, aproxime-se e fale. Você está compreendendo o que você lê? E aí o eunuco fala assim, ó, sobe aqui no meu Rolls Royce, sobe aqui no meu Chevette hatch, na carruagem mesmo, aquela carrocinha lá que provavelmente tinha uns camaradas puxando, né, ou algum bichinho puxando, mas um negócio nada confortável. Sobe aqui, me explica, não estou entendendo nada. Estou entendendo nada. Você já aproveitou essa oportunidade para explicar algo para alguém? Uma vez uma pessoa passou aqui na igreja com uma listinha de perguntas e fez um monte de perguntas, aquelas perguntas cabulosas. E nós nos dispusemos a conversar. Ainda que não respondêssemos todas as perguntas, mas nos dispusemos. Resultado, a pessoa membrou e se tornou membro da igreja. Porque estava em dúvida de várias coisas. Meu querido e minha querida, às vezes você não precisa explicar muitas perguntas cabulosas, você precisa explicar coisas simples. E Filipe falou e aproveitou aquela oportunidade. De quem o texto está falando? Está falando do profeta ou de outra pessoa? E a partir disso, Filipe expõe toda a obra de Cristo. Quem é Jesus? Essa pessoa é Jesus, aquele que foi crucificado, que morreu e ressuscitou para nos salvar. O eunuco entendeu a mensagem. Mas nós precisamos falar. Você tem falado? Ou você é tímido demais? Vergonhoso demais? Meus queridos, nós não precisamos falar aquilo que nós não vivemos. Se você não sabe a Bíblia com profundidade, semear a semente não é tão impossível. Fale o que Deus tem feito na sua vida. É difícil falar isso? Eu não preciso colocar uma máscara de falso crente santarrão e perfeito. Eu só preciso mostrar o que Deus fez na minha vida. Para semear a semente do Evangelho, eu só preciso isso. Começar a partir desse ponto. A pessoa está lamuriando de enfermidades.
Não, eu estou passando por esse problema de saúde. Você tem alguma experiência na sua vida de cura, ou de alguém da sua família que foi curada através do poder da oração? Testemunhe isso. Semear semente não é algo impossível. Ser um semeador do Evangelho não é ser um ser de outro planeta, é ser uma pessoa que entende o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do outro. É um testemunho simples. Você já passou por desemprego e Deus respondeu a oração? Compartilhe isso. Mostre a sua fraqueza e como Deus entrou na sua fraqueza e a transformou em força. O problema é que muitas vezes queremos colocar máscaras daquilo que não somos. E aí passamos a vergonha, não é? Não. Mostre como você era miserável pecador e Deus te perdoou em Cristo Jesus. E hoje você recebeu o perdão e vive na graça do Senhor. Mostre como Deus atua, respondendo orações e fala com você através da palavra, a palavra viva. Mas para isso eu preciso me dispor, para isso eu preciso me aproximar, para isso eu preciso falar. O que está acontecendo com você? Posso te ajudar de alguma forma? Quem sabe com essa pergunta e um testemunho de sua vida, você não adquire o direito de estudar a Bíblia com essa pessoa, de orar com essa pessoa, frequentemente, até que ela entenda a mensagem do Evangelho, até que você a leve para um grupo familiar, até que você a traga para a casa do Senhor. Simples. Nós precisamos falar. Aquela irmã falava. A princípio eu não queria ouvir, mas depois eu comecei a ouvir. E vai ser assim mesmo, irmãos. Obra evangelística é assim, nós vamos testemunhar. A princípio a pessoa não quer ouvir, mas depois ela vai ouvindo. Alguém que pudesse me explicar. E aí nós podemos ter algumas dificuldades, não é mesmo? Você tem frequentado a escola bíblica para adquirir conhecimento bíblico? Para poder explicar algumas dúvidas que são muito comuns nos dias de hoje? Você tem frequentado a escola bíblica? Você está disposto e disponível para o seu crescimento espiritual básico? De repente, nós não sabemos falar porque nós não estudamos, nós não buscamos nos encher dessa palavra. A falha está nisso aí. Não estou disponível para a escola bíblica, não estou disponível para receber a ministração da palavra nos grupos familiares. Por isso eu não tenho o que dar. Por isso eu fico tão assustado, tão amedrontado, tão acovardado. Então as crianças que estão com as folhas nas mãos podem desenhar aí uma carruagem, uma pessoa correndo do lado e uma pessoa sentadinha dentro dela. Não é uma imagem que dá para se colorir, que dá para se desenhar. 2 Timóteo 2,14 diz assim, irmãos: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem adquirido essa habilidade de manejar as Escrituras para explicar coisas do dia a dia, para aproveitar essas oportunidades como um ganchinho? É aqui que eu vou entrar. Onde que Filipe entrou? Quem é a pessoa que o texto está se referindo? Essa pessoa é Jesus Cristo, ele fez isso, fez aquilo outro, ele morreu, ele ressuscitou para nos salvar. A partir dessa pergunta simples, ele explicou, o eunuco entendeu. Quantas experiências você tem dessa natureza? De explicar algo para alguém, de ter essa oportunidade de ser um canal da voz de Deus. Nós precisamos nos apresentarmos aprovados, manejando bem a palavra da verdade, porque muitas são as dúvidas, muitas são as crises, e nós podemos usar tudo isso como oportunidade de testemunhar a nossa fé e de fazer diferença na vida de outras pessoas. Tem muita ignorância, ou seja, desconhecimento da palavra de Deus ao nosso redor. Mas você
tem feito um bom uso das ferramentas que Deus tem te dado para o seu crescimento? Escola bíblica, cultos, grupos familiares, são ferramentas para você crescer nesse conhecimento. Você tem usado essas ferramentas? Talvez você não tenha dons de oratória, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, para como o diácono Felipe fez, ou seja, um evangelista nato. Talvez você não tenha dons específicos nessa área, mas isso não nos isenta da responsabilidade de testemunharmos a nossa fé. Isso não nos isenta da responsabilidade de sermos luz na terra. Isenta? Não. Então o que eu preciso buscar? Aperfeiçoamento. E onde é que eu encontro? Dentro da igreja. Nessas ferramentas que é para o nosso crescimento. Nós somos chamados por Deus para fazer diferença. João disse: o que os meus olhos viram, o que as minhas mãos apalparam, o que nós escutamos quando andávamos com o Senhor, é isso que nós proclamamos a vocês. O apóstolo João falou isso. O problema é que nós não escutamos, nós não apalpamos, nós não experimentamos, porque nós não caminhamos junto. Esse é o problema. Aquilo que Deus fez na minha vida é isso que eu devo testemunhar. Uma vez uma pessoa ligou aqui para a igreja querendo oração. Quem é que não quer receber oração? Você conhece alguém que não quer oração? Toda pessoa quer oração, até um ateu às vezes pede oração. E uma pessoa ligou aqui para a igreja pedindo oração, eu falei assim: não, vou aí na sua casa para a gente orar. E levei uma irmã comigo. Nós fomos lá 1 ano orar com essa pessoa. Resultado? A amiga, a filha e a neta batizaram. Ela não, curioso, né? Ela não, mas a amiga, a filha e a neta batizaram. Você está disposto? Você tem se aproximado? Você tem falado? Você tem aproveitado as oportunidades? Oportunidade para trazer para o convívio de um grupo familiar, oportunidade para trazer do convívio da igreja, e assim essa pessoa ser ministrada, ser tocada por tantos ministros de Cristo. O seu papel, irmão e irmã, só o fato de estar aqui, você já tem um papel nessa obra missionária. Um cumprimento seu ali na porta pode ser a diferença para a salvação de uma pessoa. Quantas pessoas já não testemunharam que quando passaram pela porta foi tão bem acolhida que permaneceram na igreja? Nós temos inúmeros testemunhos. Olha, alguém ali levantou a mão, olha só, irmão. Assim foi comigo, assim foi com Davis, assim é com tantos. A sua simples presença pode causar impacto, mas nós não entendemos isso porque nós ainda não entendemos a revelação de Deus, que o evangelho é poder dele em nós e através de nós. O simples fato de você estar aqui pode causar impacto na vida de uma pessoa. Um cumprimento, uma recepção calorosa, um abraço, uma palavra de encorajamento, uma oração. Eu já vi testemunhos vários de impactos silenciosos. Irmãos que testemunharam que o testemunho de vida de uma outra pessoa que nem sabia impactou a vida dela e fortaleceu a vida dela. Mas nós precisamos estar dispostos, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos falar. Essa é a terceira lição. Nós precisamos falar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quantas vezes você foi tocado por alguém da fé que te fortaleceu, que te encorajou, que te auxiliou? Você tem um testemunho assim para dar? Quem já foi tocado através de outras pessoas, que isso foi uma bênção na sua vida, levanta uma mão assim. Você já foi? Percebe como é que é importante a sua presença, a vida de alguém próximo? Quarta lição, meus queridos, que nós aprendemos a partir desse texto. Olha o verso 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Não foi Filipe que propôs, foi o próprio eunuco que entendeu a mensagem, que foi tocado pelo Espírito. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E Filipe responde: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então
mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quarta lição, irmãos: conduza a pessoa, a família da fé. Conduza. Muitas vezes nós falhamos nessa parte. Nós estamos disponíveis, nós nos aproximamos, nós falamos, mas nós não conduzimos a pessoa. Já parou para pensar nisso? Nós perdemos a oportunidade de abraçar a pessoa e falar: anda comigo, anda do meu lado, vem para o meu grupo familiar, vem para o culto. Conduzir a família da fé, conduzir a presença de Deus, até que aquela pessoa seja realmente, se entregue realmente ao Senhor. Conduza. Nós precisamos pensar que esse é o projeto de Deus. A vontade de Deus é que o Evangelho seja ministrado por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Essa é a vontade do Senhor. Esse é o projeto de Deus. O Evangelho ministrado por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Ou seja, o Evangelho vai ser ministrado através da sua vida. Você vai conduzir pessoas a Cristo. Mas nós falhamos nessa parte porque nós não desafiamos, nós não percebemos, o momento de falar com a pessoa. Tome posição. Você compreendeu a mensagem? Se entregue a Cristo. O eunuco perguntou, Filipe imediatamente: é lícito, vamos lá, vamos batizar. E muitas vezes nós percebemos as pessoas perdidas, confusas, e não conduzimos essas pessoas a Cristo. Fica por isso mesmo. Vou orar por você aqui, viu? Mas não conduz. Dá muito conselho, mas não conduz. Não pega pela mão e fala: vem comigo, anda do meu lado. Nós precisamos conduzir, até que a pessoa entenda a mensagem do Evangelho. Em outras palavras, irmãos, a visão de Deus é o mundo. Deus olha para o mundo e vai buscar suas ovelhas perdidas. Qual é o método que Deus utiliza para alcançar essas ovelhas? Você, eu, nós. Esse é o método de Deus. Nós precisamos perceber as pessoas à nossa volta. Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas e usar cada oportunidade para falar, para testemunhar a palavra de Deus. E a partir disso, conduzi-las a Cristo. Conduzi-las ao ambiente da fé. E muitas vezes falhamos nisso. A nossa ação evangelística não é uma coisa do outro mundo, mas vai exigir de nós compromisso, sensibilidade, compaixão pelo perdido. Você sente compaixão por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo? Ou elas só causam raiva em você? Só causam mágoa? Nós precisamos sentir a compaixão. Pensa no membro da família, um colega de trabalho, uma pessoa próxima. O que você sente por ela? Compaixão ou raiva? Ou ressentimento pelas besteiras que ela fala com você ou contra você? Muitas vezes nós queremos pagar o mal com o mal e não testemunhar a fé para que aquela pessoa seja transformada para a glória do nosso Pai. Coisas simples que vão fazer a diferença. Acolher. O ser humano precisa de acolhimento. Nós estamos dispostos a acolher as pessoas, a estar percebendo as suas necessidades. Nós estamos disponíveis para nos envolvermos com ela com um único propósito: apresentar Cristo. Esse é o principal propósito. Somar forças com a igreja para alcançar pessoas. De repente, você está numa reunião de grupo familiar e o presbítero Anderson que traz um visitante. Aí você vai lá e dá aquela acolhida, ora com aquela pessoa e depois você mesmo liga para aquela pessoa para saber como ela está. Somar forças. Essa é a estratégia de um grupo familiar. É uma equipe missionária. Um traz, outro acolhe, outro ora, outro... E aí nós vamos caminhando. Interceder. Quem é que faz a obra? O Espírito Santo. Na primeira mensagem, nós lemos aqui sobre a necessidade de buscarmos o poder de Deus para testemunhar. Interceder. Qual foi a última vez que você intercedeu seriamente pela conversão de pessoas próximas? Que você jejuou? Nós precisamos tomar essas atitudes, conduzir essas pessoas a Cristo. O problema é que limitamos demais a obra
de Deus, nós limitamos rotulando as pessoas. Olha o que diz o verso 27 e 28. Nós limitamos o poder de Deus quando nós rotulamos as pessoas. Encontre isso aí nessa passagem. Onde está o rótulo? Versos 27 e 28. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele veio de onde? De onde esse etíope estava vindo? Ele veio, era adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Num grosso modo, nós íamos falar assim, esse aí já é religioso, já tem a religião dele. Nós rotulamos demais, irmãos. Esse aí já é religioso. Ele está quietinho na religião dele, né, pastor? Vamos deixar quieto lá. Mas não entendia nada. Precisou de Filipe esclarecer as escrituras. Quantas pessoas do seu convívio estão aí, quietas em suas religiões, e você fala assim, fulano já tem a religião dele, né? Mas não tem Cristo, então não tem nada. Nós rotulamos, e por isso nós impedimos o poder de Deus. Quantas pessoas nós rotulamos de difíceis? Não, aquele não tem jeito não. E assim nós não investimos, nós não estamos dispostos, nós não nos aproximamos, nós não falamos, nós não conduzimos, porque a pessoa é difícil. Já fez isso alguma vez? Não, fulano é muito antipático. Não, fulano me olhou de um jeito estranho. Eu era considerado difícil. Meu pai também era. Ele foi evangelizado por uma recém-convertida. Porque o crente rotula demais. Nós nos acomodamos com a religiosidade e nos tornamos esse eunuco. Não entendemos, não servimos, não vivemos. Somos só religiosos. Essa pode ser um grande problema em nosso meio. Nos acomodamos demais com a religião. O eunuco foi a Jerusalém para adorar, e estava de volta, mas não estava entendendo nada, o que ele estava fazendo, nem ele sabia. E aí o Espírito Santo manda ele se aproximar, e ele aproveita aquela oportunidade, e ele compartilha a obra de Cristo. Para concluir, meus irmãos, nós precisamos refletir. Quantas vezes nós cristãos recuamos, e silenciamos a nossa voz, e por isso as falsas religiões proliferam e enganam a muitos. Nós precisamos ter a visão de que o mundo precisa de Cristo. Essa precisa ser a sua visão. O mundo precisa de Jesus. O meu familiar precisa de Jesus. O meu colega precisa de Cristo. E a falta desse evangelismo mais ousado, mais audacioso, mais presente e dinâmico no nosso meio, não é por falta de métodos, não é por falta de conhecimento, muitas vezes é por falta de disposição, muitas vezes é por falta de interesse de ir, interesse, disposição. Estou muito sobrecarregado com muita coisinha, então não tenho tempo para isso, não estou disponível. Às vezes temos toda a capacidade para esclarecer aqueles que estão em trevas, mas não fazemos porque não temos tempo. Somos muito desinteressados em buscar o conhecimento para compartilhar o conhecimento. Nós precisamos dessa paixão que havia em Raquel quando ela dizia: dai-me filhos, senão morrerei. Você tem clamado a Deus por isso? Dai-me filhos na fé, Senhor, senão morrerei. Eu não quero ser um ramo da videira verdadeira, inútil. Eu quero frutificar. Você tem clamado por isso? Dai-me filhos, Senhor. Dai-me oportunidades. Filipe foi chamado, ele se dispôs, ele se aproximou, ele falou, ele conduziu. E essas são as 4 lições que nós precisamos trazer no nosso coração. E olhar o mundo com outra perspectiva. Nós temos muitas oportunidades de ser e fazer diferença na vida das pessoas. Nós precisamos, assim como Filipe, imediatamente nos colocar às ordens do Altíssimo. Que nós estejamos dispostos a somar forças, uns com os outros, para que o reino avance, alcançando vidas, para que nós, enquanto servos,
cumpramos o nosso papel. Amém, queridos? Então reflita sobre isso. Qual tem sido o lugar dos grupos familiares na sua vida? Quantas pessoas você tem evangelizado? Quanto tempo você tem dedicado para visitar, para acompanhar? Quanto tempo na sua agenda você tem separado para estar num grupo familiar, que é uma ferramenta evangelística? Para estar numa escola bíblica, que é uma ferramenta para trazer conhecimento, para nos facilitar nessa empreitada? Quanto tempo nós temos disponibilizado a esta obra, que é a principal obra do Senhor? Feche os seus olhos. Faça uma reflexão sincera. Deus te dá 24 horas por dia, 7 dias da semana, e te chama para o serviço. Você tem estado disponível para Ele? Ora ao Senhor, coloque a sua casa. Sua casa podia ser uma agência missionária, uma família que ganha vidas para a glória de Deus. Sua casa está envolvida nessa obra? Pai, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo vivifique a tua obra em nós. Que teu Espírito Santo, ó Pai, desperta-nos para percebermos as oportunidades, e são inúmeras as oportunidades. Que teu Espírito Santo nos faça perceber o quanto esse mundo tem invadido a nossa privacidade, a nossa vida, e tem roubado as nossas forças, roubado o nosso tempo, para que não pudéssemos glorificar o Senhor com as nossas vidas, para que não pudéssemos servir ao Senhor na expansão do teu reino. Pai, desperta-nos, vivifica a tua obra, desperta essa igreja, aviva os grupos familiares, desperta-nos para que possamos de fato cumprir o teu propósito nessa cidade, cumprir o teu propósito além dessa cidade, indo, enviando, contribuindo, orando, intercedendo, sendo parte ativa e dinâmica na obra da expansão do teu reino. Não permita que eu esteja acomodado, não permita que estejamos acomodados com a religiosidade, mas que todos, independente do papel que desempenha, esteja comprometido com essa obra, que é a obra que o Senhor delegou a todos nós, irmos e fazermos discípulos, sermos, ó Pai, sal e luz nessa terra. Não permita que sejamos infrutíferos, vivifica-nos, desperta-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. O Senhor é digno da nossa adoração, vamos glorificar a Ele.